Olá pessoal, eu me chamo André, sou do terceiro semestre, manhã, e estou aqui com o professor Dr. Isaú Machado, cirurgião bucomaxilo, e a gente vai falar agora sobre um pouco sobre lesões malignas. A gente vai ter um bate-papo e logo mais estará disponível também no nosso canal Caminhos da Oncologia, no YouTube, tá certo? Professor Isaú, primeiramente agradecer ao senhor pelo ter aceito o nosso convite, participar aqui com a gente. E eu queria que o senhor nos dissesse, assim, como é que a gente pode identificar uma lesão em seu estado inicial. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui interagindo junto a vocês de um assunto tão importante no ramo da odontologia. A questão das lesões malignas, elas são de fundamental importância na odontologia, porque se forem diagnosticadas precocemente, tem como ter uma resolutibilidade mais precisa para o paciente. E os tratamentos mais radicais, muitas das vezes, podem ser evitados. Daí a importância de os cirurgiões dentistas terem o conhecimento das lesões benignas e das lesões malignas e também saberem quais são as principais características clínicas iniciais do surgimento dessas lesões malignas. Bem, avaliado o paciente clinicamente, que esse paciente tanto pode ser encaminhado da unidade básica de saúde, como de consultórios particulares, como dos centros de especialidades odontológicas, o paciente sendo avaliado, sendo feita uma inspeção intraoral e diagnosticado alguma lesão que tem um potencial de malignidade, é interessante que o profissional realize a biópsia incisional, que a biópsia incisional é a remoção de um fragmento da lesão, para enviar para o anátomo patológico. Frente ao resultado de sair, tem como nós chegarmos à conclusão de que patologia se trata. Quando são lesões malignas, realmente o tratamento não é realizado pelo cirurgião dentista. Tem que ser feito um encaminhamento para o cirurgião cabeça e pescoço. Aqui na região do Cariri, por exemplo, o fluxo de atendimento pelo SUS, o paciente é atendido na unidade básica, de lá, sendo diagnosticado pelo dentista, ele é encaminhado para o centro de especialidade odontológica, que é realizada a biópsia. Essa biópsia, a remoção do fragmento, ela é encaminhada ou para a Secretaria de Saúde, para ela fazer o envio para o laboratório, ou o paciente pode fazer o encaminhamento via serviço privado. Quando o resultado sai, o paciente retorna ao centro de especialidade ou ao dentista da unidade básica e ele vai avaliar qual tipo de lesão se trata. Sendo realmente confirmado que é uma lesão maligna, aí é interessante ser feito o encaminhamento da maneira correta do paciente ao cirurgião cabível, que no caso seria o cirurgião cabeça e pescoço. Aqui no Cariri, o centro de referência é o Hospital São Vicente de Paula, em Barbalha, que lá tem especialistas cirurgiões cabeça e pescoço que vão fazer a avaliação dos pacientes e definir o plano de tratamento, se é cirúrgico com radioterapia, se é cirúrgico com rádio e quimioterapia. Frente a essa avaliação do cirurgião oncológico, cirurgião cabeça e pescoço, se o paciente apresentar alguma alteração dentária na cavidade oral, é interessante esse paciente ser contrarreferenciado para o dentista que o encaminhou para ser feito os tratamentos de adequação do meio bucal. Porque quando o paciente é indicado realizar o tratamento de radioterapia, a gente pode ter algumas complicações se não forem realizadas as extrações necessárias pré-tratamento de radioterapia. Como se sabe, a radiação ela vai fazer com que o suprimento sanguíneo nas lesões seja diminuído. Consequentemente, o suprimento sanguíneo nas estruturas saudáveis também é comprometido. Então, se você for realizar alguma extração dental no paciente após as sessões de radioterapia, você pode ter complicações como a gente reconhece muito, que são as osteoradionecroses, que o tratamento é bem mais complexo. Então, o ciclo mais correto a ser seguido, o paciente foi diagnosticado na atenção primária, é encaminhado para a atenção secundária, onde realiza-se a biópsia. Chegou o resultado do histopatológico, o cirurgião do Centro de Especialidade Odontológica encaminha para o médico responsável, que é o cirurgião cabeça e pescoço. E lá o cirurgião cabeça e pescoço faz todo o tratamento e planejamento desse paciente de acordo com a extensão dessa lesão e se está ocorrendo já metástase ou não para outras estruturas orgânicas. Professor,
qual fator pode influenciar o desenvolvimento de uma lesão maligna? Seria o fator ambientais, externos? Quais os fatores que podem estar influenciando a pessoa ter uma lesão maligna, né? Muitos dos fatores exógenos, ou seja, aqueles fatores que não são produzidos pelo organismo da gente, como o tabagismo, o etilismo, traumas recidivantes na mucosa oral, elas têm muitas das vezes um potencial de transformação das células presentes na cavidade oral e essas células podem ter um potencial de malignidade a ser transformadas. Quais as principais características assim, de uma lesão maligna? Quando a gente vai fazer uma avaliação intraoral do paciente, é interessante a gente entender que a mucosa já tem uma coloração de sua natureza, uma coloração um pouco mais arroseada, brilhante. As lesões que estão alteradas nesse sentido, muitas das vezes as lesões que têm um maior potencial de malignidade são aquelas lesões que nós chamamos de lesões leucoplásicas ou lesões eritroplásicas, ou um somatório das duas, que são as lesões eritroleucoplásicas. Paciente que relata que tem uma lesão na cavidade oral, que tem um surgimento, que já tem mais de 14 dias, foi realizado tratamento medicamentoso, não foi sanado a lesão, foi realizada a suspensão de algum dispositivo protético que ele tenha usando que esteja causando algum trauma, foi suspenso os hábitos parafuncionais como tabagismo, etilismo e não sanou essa lesão, é interessante ser feita a biópsia para poder ter uma confirmação do diagnóstico provável daquela lesão. Certo. Professor, eu gostaria de saber, o senhor que já é acostumado no dia a dia tratar com lesões, com câncer, qual o método que o senhor mais utiliza para determinar o estágio de um câncer? Bem, o estadiamento de como está a evolução dessa lesão não somos nós, cirurgiões dentistas, que fazemos. Por quê? Tem alguns pontos que devem ser levados em consideração. Quando é feita a biópsia nesse paciente e ele é encaminhado para o cirurgião cabeça-pescoço ou oncologista, ele vai solicitar vários tipos de exames para poder ver se está ocorrendo alguma proliferação sistêmica desse tipo de lesão. Tem a avaliação das cadeias linfodonais cervicais, para ver se tem algum linfonodo já alterado com sinais de metastático. E também é feito alguns exames, como ressonâncias magnéticas, tomografias com contraste, para ver justamente a amplitude que já tenha uma provável disseminação dessas lesões. Então, assim, não somos nós que definimos o tratamento da lesão cancerígena, nem tem como nós realizarmos uma delimitação da amplitude desse tipo de lesão. Realmente, isso aí quem tem que fazer é o cirurgião cabeça-pescoço ou oncologista. Certo. Após identificado, nós como profissionais, devemos tomar qual decisão? Sempre que é diagnosticado esse tipo de lesão, nós temos que fazer o encaminhamento da maneira correta do paciente, porque o paciente não vai saber para onde ele tem que correr, para onde ele tem que procurar um serviço especializado. E aí ele pode tanto ser encaminhado para o serviço do SUS, que é via Secretaria de Saúde, você fazendo um papel de referência para o médico especialista nisso, ou então você faz também uma referência, entrega ao paciente para ir procurar um serviço privado. No caso, o paciente ali recebe a referência e a questão que o senhor explicasse é a questão da contrarreferência. Como é que funciona essa referência e contrarreferência? A contrarreferência geralmente ocorre se for necessário realizar algum tratamento previamente ao tratamento do câncer do paciente. A grande maioria das vezes os médicos não nos encaminham uma contrarreferência porque o tratamento é ele que realiza e aí é ele que faz o acompanhamento dessas lesões. Quando necessário eles fazem uma contrarreferência para a gente fazer o tratamento de adequação do meio bucal desse paciente e também a gente cria até um certo vínculo com os pacientes e pede para que eles fiquem retornando ao nosso consultório só para a gente ficar continuando e acompanhando a inspeção intraoral para ver se não está tendo nenhuma proliferação diferenciada ou ser feito algum diagnóstico precoce também. Agradecer mais uma vez ao senhor, professor, por ter aceitado o convite de estar explicando para a gente mais sobre a questão das linhas de cuidados, as lesões malignas, como identificar, como a pessoa deve tomar realmente a decisão certa, né? E em nome do canal da Oncologia, no YouTube,
vai estar disponível lá. A gente agradece aí o senhor, tá certo, professor? Obrigado mais uma vez. Bem, é um prazer participar aqui com vocês desse evento e realmente assim, é de suma importância vocês se aprofundarem cada vez mais, uma vez que as lesões intraorais que têm um potencial de malignidade, quem vai fazer o diagnóstico inicial somos nós cirurgiões dentistas. Então, nunca olhem para um paciente imaginando que não é nada demais com relação à queixa que ele está lhe relatando, porque frente a tudo aquilo ali e ao exame clínico adequado que você venha fazer no seu paciente, tem como a gente prevenir sérias complicações e sérios agravos nesses pacientes futuramente. E outra coisa, devido a já um pouco mais de conhecimento que nós professores temos, nós estamos sempre abertos a esclarecimento de vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, podem contar com a gente. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Valeu.